Muita gente falando mal do novo jogo de Jujutsu Kaisen para Nintendo Switch e outras plataformas, mas finalmente podemos jogar aqui no canal Coelho no Japão e eu digo pra vocês, não julguem esse jogo antes de ver esse vídeo. Já vou preparar um extintor de incêndio porque o vídeo de hoje vai ser polêmico. Jujutsu Kaisen Cursed Clash é o mais novo jogo de luta baseado em um anime, no caso, Jujutsu Kaisen, e ele tem dado o que falar. Indo de 8 para 80 na opinião dos jogadores, vemos desde pessoas muito empolgadas com a sua gameplay e modos de jogo, mas também pessoas detonando o jogo como se ele não valesse nada. Então afinal, o que aconteceu? Será que é ruim mesmo? Será que é só mais um clone de Naruto? O jogo definitivamente tem sua parcela de problemas que não podem ser ignorados, mas ao mesmo tempo eu diria para fãs de Jujutsu Kaisen não olharem tanto para as opiniões da internet e tentarem ter sua própria experiência, porque o jogo também acerta bastante. Entre acertos indiscutíveis e erros indiscutíveis também, chegou a nossa hora de falar sobre esse jogo e para variar, aqui no canal eu vou avaliar de forma justa os dois lados da moeda e mostrar o lado ruim e o lado bom de um jogo que todos parecem querer odiar. E eu sei que eu vou acabar levando hate por isso, porque algumas pessoas simplesmente não conseguem ser razoáveis nem respeitar opiniões, né? Mas vamos lá. Eu acho importante informar de forma completa e não apenas seguir a onda de ódio da internet, porque tem muitas pessoas que vão gostar das partes boas que esse jogo tem. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, assim você não perde essas análises que a gente traz toda semana aqui no canal e fica por dentro de tudo sobre o universo Nintendo. Meu objetivo é ajudar você a tirar o melhor proveito do seu videogame, incluindo saber dos jogos bons ou, ainda mais importante, jogos como nesse caso, que claramente um grupo não vai gostar, mas outro grupo de pessoas vai gostar e você pode estar dentro desse grupo. Caso contrário, você podia acabar ficando de fora de um jogo que você ia adorar, mas você viu geral reclamando na internet e decidiu nem dar uma chance. Então se inscreve aí porque estamos com o jogo já há quase uma semana jogando e eu quero falar da experiência até aqui. Vamos nessa! Antes da gente começar, meus amigos, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a Rox. Energy for Players. Esse aqui é tão cheiroso. Rox é o primeiro energético em pó do Brasil e é perfeito para quando você precisa de uma energia extra para ficar ligadão ali quando você tá jogando, ou no meu caso, quando eu tô numa época muito atribulada de eventos, tenho que trabalhar até tarde ou focar na hora de estudar. Um diferencial muito legal é que essas fórmulas não contêm adição de açúcar, são de baixa caloria e contêm somente ingredientes saudáveis. Vocês podem usar também o cupom COELHO. Eu prometo vocês que é uma delícia e eu recomendo demais tomar com leite e um pouquinho de gelo também. Os links da Rox e o cupom estão aqui na descrição. Bom, amigos, para começar, estamos falando de um jogo com acertos e erros, só que em grande quantidade dos dois lados, por isso que ele é tão polêmico. Sendo assim, primeiro eu quero falar do lado positivo do jogo, ou seja, o que a gente gostou. Afinal, se já começar com um lado ruim, não vai dar nem graça de ver o bom depois. A primeira conclusão a se dar sobre o game é que a internet é precipitada demais. Ainda tá muito cedo para tirar conclusões. É irônico desse jeito mesmo, porque, galera, o jogo lançou na sexta-feira passada. É uma franquia completamente nova e, como eu vou explicar em breve, ele tem uma gameplay muito diferente dos outros jogos de luta, mesmo quando a gente compara com outros do mesmo estilo, que são os Arena Fighters. Sendo assim, não é meio cedo pra gente declarar se um jogo é ótimo ou uma porcaria? Será que a maior parte das pessoas mesmo já dominou as mecânicas do jogo pra afirmar que não são boas? Ou até mesmo pra afirmar que é ótimo? Será que quem condena o jogo sequer tocou no controle? Vocês sabem que na internet muitas pessoas a detonam antes mesmo de sequer ter jogado, só viu algum vídeo na internet ou ouviu alguém falar, né? Apesar dessa review estar sendo feita depois que a gente concluiu a história e também depois de boas horas de outros modos de jogo e de termos jogado e entendido o básico da jogabilidade de todos os personagens, a gente tem que ter a humildade aqui no canal Coelho no Japão de reconhecer que se trata de um review de fim de semana 1. E na real, cara, é importante falar desse jogo logo agora porque nós que jogamos estamos vendo que as pessoas estão tacando pedra cedo demais e com umas conclusões que nem fazem sentido. Primeiramente, eu quero eliminar a frase que todos temiam. Jujutsu Kaisen não é um clone de Naruto Storm. E isso é absurdamente jogado na cara do jogador o tempo inteiro, cara. O jogo, ele te lembra disso toda hora. Contrariar isso é literalmente declarar que, cara, você não jogou e nem pegou o controle pra entender o jogo. Então, se você viu alguém falando que esse jogo é clone de Naruto Storm por aí na internet, cara, questiona se essa pessoa realmente tem certeza do que ela tá falando. Mas talvez dê pra dizer que existe mais semelhança entre Street Fighter e Mortal Kombat, que todo mundo joga e gosta de ambos, do que entre Naruto e Jujutsu. E digo mais,
mais, ele muda tanto o funcionamento dos Arena Fighters que muitos estão entrando nesse game com a cabeça de jogador de Naruto Storm e não estão conseguindo fazer nada. E antes de parar para aprender, já estão declarando que o jogo está mal feito. Mas afinal, como que funciona o jogo e como que ele mudou as regras dos jogos de luta em arenas? Eu explico. Primeiramente, o jogo quebra as duas regras básicas de jogos de luta: dano e condição de vitória. A primeira singularidade desse jogo é de que você não dá dano apenas batendo. É isso mesmo, você pode ficar socando botões à vontade e se você não apertar os corretos, a vida do seu adversário sequer vai diminuir. Para dar dano, você precisa de um ataque com energia amaldiçoada, que é o sistema de poder do anime do qual esse jogo é baseado. E aí na gameplay nós temos uma barra dividida em gominhos, mostrando a energia disponível, que é pouca. Então para aumentar essa energia e poder usar mais golpes que dão dano, a gente tem os ataques de extração, que não dão dano, mas aumentam a barra de energia. Pareceu complicado demais, mas na verdade, cara, no nível casual, saibam que o combo automático do jogo, ou seja, aquele combo que você aperta Y repetidas vezes, já traz uma junção dos dois: ataque de extração e ataque de energia amaldiçoada. Só que não é o melhor combo de extração e não é o melhor ataque de energia, ou seja, é um combo que tira pouco HP. Então a médio prazo fica difícil vencer apenas utilizando esse combo. Os outros ataques de extração são mais versáteis e carregam mais energia, só que eles não dão dano. Então só nisso a gente já tem um fator de estratégia onde temos qual tipo de ataque utilizar. Uma vez carregada a barra de energia, você tem acesso aos melhores e mais efetivos golpes de energia. E aí a barra carrega sozinha e rapidamente. Então esse esforço de encher a barrinha é algo importante pro começo da partida. Só que pro meio e pro fim da partida, a luta sobe de nível, porque os dois jogadores provavelmente já têm as suas armas prontas. Só aí já deu pra entender porque que muitas pessoas não estão conseguindo sacar a gameplay desse jogo. Não pararam pra aprender. Estão jogando esse jogo como se fosse um Naruto Storm ou como um Arena Fighter qualquer, cara. E eu sou um cara que valorizo aqui no canal jogos que tentam fazer coisas diferentes, porque a indústria de games já está cheia de mesmice. Então eles tentarem fazer algo diferente que sim, funciona, já é algo muito legal. Mas voltando aqui pra luta. Daí beleza, você usou o ataque de extração, usou o ataque de energia, causou dano, a luta rolou, porrada aqui, porrada ali, aí acabou o HP do adversário. Você venceu? Não! Porque não é assim que vence. O jogo funciona em duplas e cada dupla tem 4 vidas. Então é preciso nocautear 4 vezes algum dos membros da dupla adversária. Geralmente é nocautear 2 vezes cada um, mas pode ser que um dos membros seja muito pior do que o outro. E aí você nocauteia ele 3 vezes e só uma vez o mais habilidoso. Então sim, pode rolar o "você afundou o time", tá ligado? Pra quem não entendeu e quer um exemplo mais prático, isso lembra um pouco o modo estoque de Super Smash Bros. Aquele modo de vida de Super Smash Bros, sabe? A coisa acontece tudo sem parar, não tem round 1, round 2, esse tipo de coisa. O jogador nocauteado fica ali no chão uns 5 segundos e já levanta e vapt-vupt pra porrada, cara. Inclusive, aqui vai uma observação lógica. O jogo foi construído pra ser jogado em duplas, então não pense que jogando single player, principalmente no modo história, que tem batalhas onde você está sozinho, que você vai sacar como funciona a gameplay competitiva do jogo, ou seja, o combate desse jogo. Outro ponto crucial na mecânica desse game são os cenários, porque aqui eles são cenários. É isso mesmo, cara. Geralmente num jogo de luta, os cenários são basicamente skins. São apenas imagens de fundo, ou em outros Arena Fighters, muda o tamanho da tela ou o formato, quadrado, circular, retângulo, mas aqui não. Aqui você sobe nos prédios, tem uma fase que tem andares e você quebra o chão de cada um deles e a luta fica no solo mesmo. Tem árvores pra atrapalhar a visão, tem telhado pra subir, tem fase que a parte de cima é cheia de prédios e dependendo do personagem, você pode utilizar pra fugir e carregar uma habilidade forte. E tem cenário que não tem nada também. É muito mais imersivo e dinâmico. Então, assim como jogos como o Smash Bros Ultimate, você precisa não apenas escolher quais são os seus personagens preferidos, ou seja, os seus mains, mas também quais fases favorecem esse seu personagem. Não é apenas estética, galera. Existe aqui um outro elemento estratégico. Por exemplo, em Super Smash Bros, se você tá jogando com o Little Mac, que é um personagem que funciona muito melhor no chão, se você vai numa fase que tem muito espaço aéreo, ele fica em desvantagem, porque ele é um péssimo personagem no ar. Ele só funciona no chão. As fases também influenciam como fator estratégico na gameplay. Então você conhecendo os personagens, você consegue escolher a sua dupla para enfrentar os seus adversários em determinada fase. Por fim, cara, pra quem acha que esse jogo foi feito de forma preguiçosa ou relaxada, eu sinto muito, mas tem algo na gameplay que não deixa sustentar esse argumento: a singularidade de cada personagem. Muitos jogadores olham para jogos como Naruto Storm ou Dragon Ball Xenoverse ou Budokai Tenkaichi e pensam: nossa, por que esses jogos têm 120 personagens e outros jogos de luta tem tipo 22, kkkk? A resposta é que nesses games a gameplay é muito parecida em boa parte dos personagens.
personagens. O famoso aprendeu a jogar com um, aprendeu a jogar com 80% do elenco. E os Arena Fighters têm muito disso, cara. Quem conhece esse estilo de jogo sabe. E aqui, definitivamente não é assim. Você tem personagens como o Itadori, que é o protagonista do anime e o personagem padrão, digamos assim, pro jogo, que é porradeiro com pouca energia. Então ele ataca de perto e enche a barra dele no máximo rapidamente. Mas em contrapartida, ele não tem nenhum ataque mega forte. Já o queridinho do anime, o Sensei Satoru Gojo, ele é porradeiro, mas ele tem ataques de teleporte e projéteis. E ele tem uns 10 gomos de energia. Então, é difícil encher toda a energia dele. Mas se encher, meu amigo, aí, como dizem, cê tá lascado, parceiro. Já o amigo Megumi invoca criaturas animalescas. E ele consegue correr livremente e mandar as invocações atacar por ele. A menina do trio, a Nobara, ela tem um ataque básico que é um projétil de médio alcance, que são os pregos que ela joga, né? E o pensamento de jogar com ela é ir amaldiçoando aos poucos, pra depois dar um ataque devastador. Porque ela meio que tem um poder de voodoo, né? O Getou, que é o vilão da série, já é completamente à distância. Ele é um desses personagens que se beneficia de arenas que pode fugir para invocar habilidades fortes. Alguns personagens têm uma barra a mais de funcionamento único. O Yuta, por exemplo, quando o time leva muito dano, ele enche fúria. E aí, cara, se encher tudo, ele invoca a Ariko, que é uma monstra companheira dele. E aí o Yuta fica muito mais forte. O Togia, por exemplo, que é um personagem que utiliza gritos, não pode gritar muito porque ele fica rouco. Só que um dos ataques é o xarope dele que recupera a garganta. Tipo, entenderam? Nenhum personagem funciona como o outro, cara. Eles realmente pensaram em cada um desses personagens. Não tem como ter dezenas de personagens únicos que funcionam de sua própria forma e falar que esse jogo foi feito de forma preguiçosa, cara. Simplesmente não foi. Você precisa ir pro modo training, cara, que por sinal é mal localizado, tá? Ele fica no lobby de criar sala online. E aí você precisa ler a ficha técnica dos personagens pra entender quais são os golpes que ele tem, quais peculiaridades ele tem. Então, por mais que o jogo tenha apenas 16 personagens, dominar esses 16 dá mais trabalho e é mais divertido do que ter 50 personagens onde 5 são realmente originais, sabe? Foi um trabalho de moveset muito bem feito da equipe do jogo e eles representaram muito bem os personagens do anime. Outras diferenças para Arena Fighters como Naruto Storm são os seguintes: a corrida não é tão efetiva, então não tem isso de estar longe, apertar um botão e pronto, já tá colado no inimigo de novo. Os ataques não combam facilmente. Na verdade, muitos ataques nem combam, então você precisa ler ou descobrir por conta própria quais ataques te permitem emendar com outro ataque, cara. É um trabalho que você como jogador tem que fazer. Afinal de contas, isso é um game, com um game design pensado para isso. E ele executa bem sim o que ele planejou. Por mais que a expectativa das pessoas tenha sido diferente, porque estão acostumadas com Naruto Storm, por exemplo. Mas esse é um jogo novo, cara. E outra diferença é que você não tem itens para equipar e usar na batalha. Enfim, eu acho que já deu para entender que não tem como chamar esse jogo de clone de Naruto, né, mano? Então, por favor, cara, ajudem aqui a equipe Coelho no Japão a passar essa informação adiante e corrigir as pessoas que estão dizendo isso, tá bom? Tô fazendo a minha parte aí, faz a de vocês também, tamo junto. Mudando o assunto, cara, eu preciso exaltar o trabalho da Bandai Namco com a versão de Nintendo Switch desse jogo. Meus amigos, é um jogo que tá muito bonito no Switch, e com arenas grandes, cara, e parte do cenário é interativo e destrutivo. 4 personagens na tela ao mesmo tempo se batendo e jogando poder explosivo um no outro, e o jogo roda muito bem mesmo assim, continuando bonito e até no modo portátil, cara. Então, se essa era uma preocupação pra você, não se preocupe. Quando cai a taxa de frames, é coisa de 2 ou 3 frames, chega a ser imperceptível. E muitas pessoas ficam falando muito disso, que o jogo tem queda de frames, porque olham na internet e acabam ficando sabendo disso. Mas se só tivessem jogando, talvez nem se dessem conta, cara. E aqui, não é um jogo de luta como Mortal Kombat, que tem uma série de combos que precisam ser feitos em frames específicos, sabe? Um jogo de luta tradicional que tem que ser cravado em 60 FPS. O jogo, ele foi feito a 30 FPS, pelo menos no Nintendo Switch. Então, ele não exige uma precisão muito alta, ou seja, ele não tem muito combo. E as animações, elas estão fluidas. Resumo, pode ficar tranquilo, nintendista e dono de Nintendo Switch. O jogo tá rodando muito bem nessa plataformazinha maravilhosa aqui. Na verdade, cara, roda tão bem que, sendo sincero, eu acho que o jogo foi pensado pro Switch. Afinal, é um jogo de anime e no Japão, e o Switch domina muito. E de fato, tá cheio de jogadores japoneses no online, tá? Então assim, o pessoal do Play 5, que tá achando o gráfico muito
simples, provavelmente é porque o jogo foi feito pensado no Nintendo Switch mesmo. E se já não bastasse tudo isso de elogio, agora vem a parte que mais pode te animar, o modo cooperativo. Novamente, esse jogo foi pensado como 2 contra 2 online, ponto final. Esse é o principal desse jogo, porém, ele tem um modo cooperativo onde você joga com alguém online, seja um amigo ou aleatório, e pode ser com CPU também, mas aí já sabe, né, você vai ter que carregar a CPU. E nesse modo, não é só luta, vocês realizam missões em séries, o que inclui também lutas 2 contra 2, mas tem, tipo, pequenas missões como sobreviva por tantos segundos, ache e elimine o inimigo mais forte, etc. Eles utilizam os inimigos comuns e os chefes da história e do anime como inimigos nesse modo. Então é um jeito diferente de se batalhar em dupla. E mais uma vez, eu acho isso muito positivo porque é algo diferente na indústria, cara. Eles estão fazendo algo criativo e novo. E é o que ele se propõe, ele entrega de forma consistente. Então isso pra gente aqui na equipe Coelho no Japão é um super ponto positivo e algo que a gente incentiva porque a gente tá cansado de mesmice. O negócio é caprichado, cara. Você tem um sistema de level pra cada personagem, você compra e equipa itens de status, tipo assim, itens que aumentam a sua defesa, faz você pular mais alto, etc. E claro, as missões elas vão ficando mais e mais difíceis conforme você sobe de level. É bem desafiador e pra muita gente vai ser o modo de jogo preferido, cara, eu tenho certeza. Porque assim ele fica até mais action RPG do que jogo de luta mesmo. E falando em dificuldade, vale mencionar que apesar de não ter um modo arcade, a CPU ela é boa pra lutas livres offline. Então não é aquele jogo que 2 horas depois você já vence a CPU no hard. Não, a CPU é boa pra lutar contra você, cara. Então dá pra se divertir bastante assim também. O jogo também tem muitas skins, muitas missões, itens pra comprar. Ele tem um conteúdo bom. Precisa ir pro online uma hora ou outra, sim. Ou seja, é um jogo que é muito incentivado você assinar o Nintendo Switch Online pra você poder aproveitar esse jogo. E aqui você pode fazer isso na nuvem. Entra aí, coelhinojapão.com/nuvem e você pode comprar o Nintendo Switch Online lá, parcelado e tudo mais. Tem link da nuvem aqui na descrição. E eu garanto pra vocês que tem bastante recompensa pra ir atrás. Ufa, chega de falar bem do jogo? Bom, tá na hora de a gente entrar aqui agora nas duras verdades e avaliar de forma justa as partes ruins que esse jogo tem também. Como eu falei, galera, bora entrar na parte ruim agora. E como a parte ruim é muito mais fácil de observar, vai ser um pouco mais rápido e direto. Infelizmente, dessa vez eu tenho que fazer cor e concordar com quem diz que ele vacila em quase tudo. E tirando as críticas injustas e a parte que eu acho que as pessoas são precipitadas, muitas das críticas são válidas quando dizem que o jogo vacila demais. Eu já expliquei direitinho o combate original do jogo, mas o jogo em si falha muito nisso. O tutorial é rápido e simplório. Eu falei pra vocês que é difícil de aprender se você jogar apenas o modo história, você não vai sacar logo de cara. Pois é, isso é uma falha do jogo. Poucas vezes o tutorial introduz algo novo, sendo que tinha que estar introduzindo os diversos elementos que esse jogo tem. Mesmo os personagens, por serem tão diferentes, ia ser ótimo um tutorial para cada um, cara, mas simplesmente não tem. Nesse sentido, eu entendo as pessoas terem aversão à gameplay desse jogo por simplesmente não terem entendido. O jogo não explicou para elas, cara. E é um jogo bem legal quando você aprende como ele funciona. O problema é que você precisa persistir, e atualmente a gente sabe que as pessoas não têm muita paciência, né? Esse é um jogo que você precisa ir no training e ficar lá lendo e aprendendo, porque o jogo, sinceramente, ensina muito mal o seu próprio funcionamento, e ensina muito mal os seus próprios modos de jogo também. Pra ter uma noção, um dos modos offline do jogo é o modo missão, ou modo sobrevivência, que se chama cooperativo online. É isso mesmo que vocês... é isso que vocês ouviram, cara. O modo offline de missão se chama cooperativo online. Ele não passa a ideia de que é um modo de missão ou de sobrevivência. E muita gente acha que é apenas uma batalha comum, mas cooperativa em vez de competitiva. Sério, uma péssima decisão de nome. É que você pode jogar isso no online também, né? Enfim, cara, eles podiam ter deixado isso mais claro para os jogadores. Outro ponto são outras decisões ruins. E cara, como esse jogo toma decisões infelizes, sério. Pra ter uma noção, no modo batalha livre, por algum motivo misterioso, o jogo não te leva pra tela de seleção de personagens, que sim, existe e tem no online, e nem pra uma tela de seleção de arenas. Cara, sério, não sei por que eles fizeram isso, mas você precisa configurar isso em um menu, cara. E nesse menu você não vê os personagens, você só vê o nome do personagem e o nome da fase.
Cara, por que isso, Bandai Namco? Por que fazer a gente escolher uma fase só pelo nome? Eu tenho que decorar qual que é a fase pelo nome dela. E os personagens também, mano. Não faz sentido nesse modo ser assim, sério. É o modo batalha livre, tá? Só pra lembrar. É horrível isso, principalmente pra quem não conhece o anime e não sabe quem é Mahito, sei lá. Tipo, sem contexto nenhum, sabe? E eu sei que muitos jogadores de jogos de luta, assim como eu, quando pegam um jogo, às vezes não querem, sei lá, ir no modo história, quer ir logo no modo batalha livre porque quer jogar, quer batalhar. E aí acaba se deparando com isso que não faz nenhum sentido e assim, em 5 minutos já tá lá xingando muito no Twitter, né? Então assim, beleza, cara, o jogo é bom, tem um sistema de batalha interessante, mas ele não se ajuda nos dias de hoje, principalmente quando as pessoas não têm paciência de aprender as coisas. Ou às vezes, cara, quando a pessoa recebe o jogo de graça e aí já começa a soltar as primeiras impressões sobre o jogo, em tempo real ali com as pessoas, até mesmo em live. Muitas pessoas vão em live conhecer o jogo que elas receberam uma key pra poder criar conteúdo, e aí em live tá ali em tempo real soltando suas opiniões, e aí às vezes acaba dropando o jogo, e aí o chat, mano, reverbera essa informação na internet, né? Aquelas pessoas que acompanharam e não entenderam e viram aquelas primeiras impressões que não deu pra entender como jogo, já saem por aí espalhando, pô, cara, eu vi esse jogo, é uma porcaria, não serve pra nada. As pessoas que nem jogaram. Esse é o tipo de coisa que acontece muito frequentemente na internet hoje em dia. E o jogo não se ajuda pra não ter esse tipo de coisa acontecendo, sabe? Um outro problema é que o jogo simplesmente não tem um bom servidor online. E lembra que eu falei que ele é um jogo feito pra jogar online, cara? Então assim, se você joga com o cabo, fica muito bom. Mesmo jogando com japoneses. E novamente, tem muitos japoneses no online desse jogo. Só que no Wi-Fi, cara, tipo assim, jogando no modo portátil, mesmo se você tá do lado do roteador, fica com lag. Então não é recomendado jogar no modo portátil, porque você só vai ter a opção do Wi-Fi praticamente, né? Joga na dock com o cabo, que daí fica de boa, sabe? Pro modo cooperativo, onde o inimigo é CPU, até passa. Mas pra jogar partidas ranqueadas, pô, aí é difícil, né? Não é um jogo competitivo, ninguém vai pra Evo jogar ele, então muita gente vai jogar assim mesmo. É importante deixar isso claro, porque a maior parte das pessoas é casual e vai jogar online com um pouco de lag mesmo e vai se divertir. Mas, cara, isso é um ponto muito negativo, sim, que eu tenho que destacar pra vocês e que eles podiam melhorar a vida do jogador em algo tão básico quanto o online em um jogo que é muito feito pensando no online, sabe? Sem contar as desconexões. Muito se fala de desconexões em Splatoon, né? Pouco se fala enquanto isso acontece em vários jogos de luta por aí. E esse aqui é um deles. Embora sejam raras, depois do início da primeira partida do modo cooperativo, por exemplo, é importante deixar isso claro, tá? Depois que você inicia a primeira partida, pode acontecer desconexões, é um pouco raro. Mas assim, até você entrar numa partida, podem ocorrer desconexões com frequência, antes de entrar na partida, entendeu? Assim, é muito da hora você pensar que você tá jogando um jogo de luta de 2 online e os golpes funcionam bem. Não fica dando erro com os inimigos sem saber quem bateu nele, esse tipo de coisa. Então assim, não é de todo ruim o netcode do jogo, mas podia ser muito melhor, como quase tudo no game. E aí as duas grandes decepções que vão sim fazer muitas pessoas optarem por não jogarem esse game. Número 1, a falta de um modo cooperativo local. Não dá pra jogar de 2 no mesmo videogame, cara, só online. Eu não sei se o Nintendo Switch não aguentaria rodar tela dividida, se eles tentaram colocar e a câmera não ficou boa, ou se foi preguiça. Nunca é preguiça, tá? Essa coisa que falam na internet sobre o preguiça dos devs, nunca é. Normalmente o que eles chamam de preguiça é na verdade falta de orçamento e ter que lançar o jogo, timeline de ter que lançar. Não preguiça, parem de usar o termo preguiça, beleza? Enfim, eu não sei qual foi o motivo, mas é uma pena, cara, porque o Nintendo Switch, ele é o console perfeito pro multiplayer local. É o único videogame que já vem com 2 controles de fábrica, sabe? Então aquele ponto positivo de que o jogo roda muito bem, que ele é muito bonito no Switch, cara, acaba sendo negativo se por acaso esse tenha sido o motivo pra não ter um modo cooperativo local, ou se foi algum motivo de gameplay, não sei. E a segunda grande decepção é o modo história de um jogo de anime, é fraco. É, eu sei, muitos jogos de anime na sua primeira versão tem um modo história fraco. Eles devem fazer outras versões desse jogo onde isso seja melhorado, mas nesse aqui, mano, é fraco. Quase todas as cenas são imagens com texto e dublagem. E o pouco, cara, quase nada que tem de cutscene 3D é muito bom. Então dá uma dó que não tenha mais disso, sabe? Poderia ter tido mais orçamento pra eles produzirem isso, sabe? E a campanha, ela não trabalha um final hype. A luta final é uma luta como todas as outras, aí sobe créditos e fim. E as lutas normalmente têm 3 missões, só que na verdade são 2, porque uma é inútil, é apenas concluir a missão. A segunda missão, na maioria das vezes, é algo como não perca 3 vidas, sendo que na maioria das fases você mal perde 1 vida. E só a terceira missão é realmente um desafio legal. Então assim, tem um desafio legal ali, mas os outros 2 são meio inúteis, sério. Sinceramente, não dá pra recomendar um jogo pra quem quer apenas jogar a campanha, principalmente pelo preço de lançamento. E se você não conhece o anime, você até entende a campanha, entende a história, mas
mas você perde muitas explicações. Então assim, você precisa ir pro anime ou pro mangá depois, porque o jogo, sinceramente, não sabe contar a história de Jujutsu direito. Ele já imagina que você saiba da história e passa meio rápido pelas coisas, sabe? Em resumo, a campanha ela serve pra dar uma familiarizada ali com a gameplay e é isso. E simplesmente, cara, quase tudo no jogo pode ser acompanhado da seguinte frase: poxa, isso poderia ter sido melhor ou mais didático ou ter ficado mais evidente, né? Até as músicas do jogo, que são boas, tá? Não são bem gravadas e parece que foram num banco de músicas de rock, pegaram as que mais tinham a ver com o jogo e colocaram nele, sabe? E aí o nome das músicas? Faixa 18. Pô, sabe? Faltou capricho, as músicas não tem nem nome. Outra coisa que deixam a desejar é que nos ataques em conjunto, algumas duplas têm animações da dupla em si, inclusive replicando alguma cena do anime que eles lutaram juntos. E aí isso é muito legal, só que nem toda dupla tem essa cena em conjunto. Algumas duplas não possuem, e aí abre uma cena apenas do personagem que levantou o adversário, entendeu? Tipo, vocês estão lutando juntos, só que na ceninha só aparece um. E tem duplas icônicas que ficaram sem, cara. Pra quem conhece o anime, vai sentir falta. Isso não é algo que atrapalha a gameplay do jogo, claro, é só uma cena. Mas num jogo assim, de anime, esses detalhes eles importam bastante. E por fim, não é bem um defeito, até porque eu elogiei isso em vários momentos, mas eu sempre falo, aqui no canal a gente valoriza o que é diferente, mas eu sei que, assim, na sociedade, no geral, nas pessoas, os gamers, eles gostam de ir no que é seguro, eles gostam de ir algo que é mais familiar. Principalmente, cara, porque tem que envolver muita grana. E esse jogo é arriscado. Ele é um game de luta onde o modo competitivo principal é em duplas. E isso é sempre polêmico, porque não é todo mundo que vai arriscar cair com alguém ruim ou ser o ruim do quarteto e levar uma surra no online, sabe? E o jogo, ele tem esse foco no online. Mas com a má repercussão do jogo e muitos por erros do próprio jogo, né, como eu deixei bem claro aqui na análise, talvez seja um jogo que não venda bem, então ele pode perder jogadores rápido. E aí esses modos online, que são os principais, eles podem ficar sem uso. Então cada plataforma precisa criar uma comunidade em vez de ter uma só unificada. O ideal mesmo é você ter algum amigo para jogar com você, aí é perfeito. Então existem casos de parte dos jogadores que vão conseguir aproveitar o que esse jogo tem de bom, cara, mas talvez essa parte seja realmente só uma parte e não a maioria. Então assim, hoje você tem o risco de comprar um jogo com foco online e em breve ele não ter tanta gente assim pra jogar, o que bota uma pressão em comprar logo esse jogo pra aproveitar que agora tem uma galera boa jogando. Só que o jogo veio full price, meu irmão. Preço cheio e com poucos modos de jogo, e ele tem problemas em todas as áreas. Algum dá pra reverter ali, ou algum dá pra relevar, e outros erros simplesmente não dá. Então é difícil pagar R$299 nele. A maioria das pessoas vai esperar uma promoção, mas se esperar, talvez não tenha tanta gente assim pra jogar. Mas se não esperar, vão pagar um valor alto por um jogo com problemas. Deu pra entender o looping problemático que esse jogo se enfiou, cara? Então eu vou concluir esse jogo aqui com o tradicional vale a pena jogar no fim das contas, e dessa vez o jogar que eu me refiro é abrir a carteira pra poder comprar o jogo. A verdade, galera, é que esse jogo é o Arena Fighter mais criativo desde Pokken. Ele tem coisas que ele faz muito bem, que ele acerta muito bem, a gameplay dele é nova, é refrescante, é legal pra quem realmente se empenhar e tiver um amigo pra poder jogar junto. É algo diferente que vocês não vão ter em outro lugar. E isso é o ponto mais positivo do jogo e é o ponto positivo que não dá pra deixar de citar em uma análise justa, sabe? Só que nesse jogo também aconteceu das pessoas não terem paciência de aprender a jogar antes de sair dizendo que esse jogo era isso ou aquilo. Puxando pro público de Nintendo, tem um outro exemplo de um jogo que foi muito inovador e aconteceu isso também, que é o jogo ARMS. Nesse jogo também tivemos haters que nunca jogaram e só de olhar o jogo taxaram ele de boxe do Wii Sports tunado. E pô, é um jogo inovador pra caramba e que as pessoas não deram chance dele se provar e ficaram espalhando essas coisas que não tem... Sério, galera, nada a ver, cara. Boxe do Wii Sports tunado, não é isso o jogo. Quem diz isso tá muito lelé da cuca, não entende muito bem de videogame ou falou sem pensar ou só tava querendo fazer meme. E muito do que falam sobre esse novo jogo de Jujutsu Kaisen é justamente nessa mesma pegada. Não é totalmente injusto, mas muito do que falam simplesmente não condiz, cara. Jujutsu recebeu diversas críticas infundadas e enganosas, mas isso não é um ataque a outros criadores de conteúdo e ao público em geral. Eu não tô atacando as pessoas, porque assim como eu expliquei pra vocês que muitas vezes é simplesmente as pessoas reverberando uma primeira impressão e que às vezes aconteceu em live, e assim como eu tive o trabalho também de analisar o jogo, é importante analisar por que essas pessoas
pessoas tiveram essa impressão. E muito disso é culpa do próprio jogo, então não dá pra culpar 100% das pessoas. Eu estou dizendo que muitas vezes o argumento é infundado e acaba passando uma impressão que não é verdade sobre o jogo, mas o motivo desse argumento ter sido feito dá pra perfeitamente entender. O jogo não se ajuda, cara. A verdade é que pouca gente teve paciência com Jujutsu. Isso aconteceu por dois motivos. O primeiro, como eu mencionei, ele é um jogo confuso e mal explicado, além de ter erros graves escancarados desde o começo. Então assim, a maior parte das pessoas vai dropar porque qual é a probabilidade de valer a pena investir tempo nesse game pra ver se realmente é bom, sabe? Tem tanta coisa boa pra se jogar por aí. E o segundo motivo que as pessoas não tiveram paciência com esse jogo, e compreensivelmente, cara, foi porque o gênero de Arena Fighter ficou muito desacreditado por uma sequência de muitos jogos medianos, ou até pior do que medianos, quando a gente sai da esfera de Naruto Storm. E essa descrença não incentiva os jogadores a respirar fundo e dar uma chance pra compreender melhor o game. O que eu quero dizer é o seguinte: se a Arc System Works, que é a desenvolvedora de Dragon Ball FighterZ, Guilty Gear, dentre outras masterpieces do gênero, se ela lança um jogo que não se explica direito, os jogadores vão ter paciência com ele porque conhecem o histórico da empresa. Eles sabem que se cavar e esclarecer o que tá nebuloso, eles vão encontrar o diamante, porque a Arc System Works tem um bom histórico, mas isso não aconteceu com Jujutsu. Então acaba que Cursed Clash resolveu os dois problemas dos Arena Fighters. Número 1, se afastou da fórmula de Naruto Storm, criando uma fórmula própria e trouxe um elenco que tivesse variedade na gameplay, onde você realmente precisa mudar o seu pensamento de como jogar ou trocar de personagem. Só que, ironicamente, ao fazer isso, ele passou a impressão de um jogo mal feito. Ou seja, entre aspas, um clone que não clonou direito. E reforçando pela última vez, isso é culpa tanto de decisões ruins do jogo, quanto do gênero dele que está desacreditado. Vale a pena jogar Jujutsu Kaisen Cursed Clash? Eu te pergunto, você quer experimentar algo finalmente novo nos Arena Fighters? É um estilo de jogo que você gosta? Você gosta muito do anime? Você quer um jogo de luta onde você tem uma profundidade pequena, mas suficiente para ter aquele tempo gostoso de conhecer e aprender sobre cada personagem? Você tem interesse em batalhas em dupla? Você gosta de fazer missões cooperativas online, que ficam mais difíceis conforme você progride? Quanto do jogo precisa ser offline de um jogador, ou seja, offline single player, para poder te agradar? A história é algo essencial para você? Você conhece o anime ou está disposto a assistir o anime para entender melhor as pontas soltas que esse modo de história deixa? Se você respondeu sim para pelo menos uma ou duas dessas perguntas, então para você sim, talvez valha a pena jogar Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Agora, entendendo que você está interessado no jogo, ciente dos seus problemas, mas empolgado pelas coisas boas que esse jogo tem, a pergunta que fica é: vale a pena comprar Jujutsu Kaisen Cursed Clash? Olha, se você tem com quem jogar online, eu diria que sim. Vocês vão competir juntos ou um contra o outro e vão evoluir os personagens no modo missões, que é o modo cooperativo online, né? E jogar cooperativo online é sempre muito divertido, principalmente num jogo de um anime onde você e seu amigo gostam bastante, sabe? Estão dispostos a aprender e a jogar juntos. Agora, se você não tem com quem jogar, claro, vai depender do quanto você está interessado versus o dinheiro disponível que você tem, né? Entendendo como o jogo funciona e os seus prós e contras, e ainda interessado podendo comprar, ok, eu acho que você vai se divertir. Mas no mínimo eu tenho que te alertar que é um jogo com foco no online e que foi mal recebido. Então tem o risco de, em pouco tempo, ser um pouco difícil de achar partida. Mas isso é uma possibilidade. Pode ser que a comunidade do jogo fique fiel nele e os jogadores continuem jogando constantemente ambos os modos, o de luta competitiva e o de missões cooperativas. Pra quem tá com limitação de grana e prefere ficar num terreno seguro, cara, de repente vale a pena você sim esperar uma promoção. E aí sim você consulta como anda o movimento do jogo. Faz assim, me segue nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok, no Instagram, principalmente lá no Twitter, @RodrigoCoelhoC. Me segue lá e me pergunta quando surgir uma promoção, como que tá o jogo, que eu te respondo, tá bom? Ou então faz o seguinte, cara, ativa o sininho de notificações aqui no canal. Toda segunda-feira aqui no canal a gente faz um vídeo com os lançamentos e as promoções. O Pedroca aqui na equipe Coelho no Japão vai te avisar quando o jogo estiver em promoção. E aí no vídeo que a gente divulgar que o jogo tá em promoção, você pergunta nos comentários como é que tá o andamento, que daí eu ou o Pedroca a gente deve te responder, tá bom? Mesmo se você vê por outra fonte que o jogo tá em promoção, na segunda-feira daquela semana que o jogo estiver em promoção, vem aqui no canal que a gente vai ter avisado pra vocês. E aí vocês podem perguntar nos comentários daquele vídeo que a gente responde, tá? Conta com a gente, cara. Aqui o canal, cara, a gente é especializado pra ajudar você a tirar o melhor proveito do seu videogame. Então se inscreve e ativa o sininho de notificações aí. Eu prometo que você não vai se arrepender. Mas continuando aqui. Isso é uma dica do que você pode fazer, né? Agora, dando as avaliações pessoais, é
essa é a parte polêmica. Doa a quem doer, a gente não resiste a um jogo com uma gameplay original aqui no canal, cara. É muito positivo e é muito refrescante jogar algo bom e original. E também, cara, jogos com cooperativo online é uma coisa que eu, o Pedroca e a Mari e todos da equipe aqui com ele no Japão gostam muito. Então, internamente aqui na equipe, a nossa opinião pessoal é que vale a pena jogar, a gente tá gostando bastante e o jogo tá sendo divertido, cara. Eu sei que não é isso que muitas das pessoas que estão com aquele sentimento de raiva no peito e que ouviram falar que o jogo é uma porcaria e que as pessoas adoram falar mal das coisas na internet, não querem ouvir isso. Mas reparem que eu deixei claro os pontos positivos e os pontos negativos, assim como a gente faz em todas as análises aqui no canal. Então vocês vão ver, talvez, aqui nos comentários ou na internet, aquela mesma frase que vocês devem já ter ouvido em algum lugar: ah, o coelho passa pano. Mas muito disso, cara, é das pessoas que não gostam de ouvir a parte boa, a parte ruim e a opinião pessoal. Na parte da opinião pessoal, elas falam que tá passando pano, entendeu? Mesmo tendo deixado claro o que é bom e o que é ruim. Mas reforçando aqui, cara, a opinião pessoal é que tá divertido. E por favor, me ajudem lá no Twitter a me defender dos ataques das pessoas, junto com vocês. @RodrigoCoelhoC. É difícil, cara, você ser equilibrado nas opiniões da internet. As pessoas realmente querem te atacar, mano. Mas eu acho muito importante a gente falar das coisas boas, porque tem muitas pessoas que vão gostar desse jogo também, cara. Inclusive, eu não falo isso de forma leviana. Teve 2 outros jogos de anime recentemente que foram reprovados aqui no canal. Um deles foi o Dragon Ball Breakers, que a gente realmente não recomenda, e o outro foi o My Hero Ultra Rumble, que é um jogo gratuito. Então assim, não tem nem essa de, ah, você só gostou porque recebeu de graça a chave do jogo. Falar isso, cara, é ser desonesto com o meu trabalho. Quando a gente não recebe a chave do jogo, a gente compra aqui no canal pra poder jogar e avaliar de forma justa e completa. Como foi o caso da Batman Arkham Trilogy, por exemplo, assim como vários outros jogos que a gente comprou e mesmo reconhecendo e informando os problemas do jogo, ainda demos um saldo positivo, que é o que a gente vai dar pra Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Afinal, é um veredito pessoal nosso. E eu sei que muitas pessoas vão se identificar também. Em termos técnicos, a nota técnica avaliando o jogo pelo que ele é e considerando que tem muitos erros, mas a sua gameplay é boa e ele roda muito bem no Switch, a nota técnica que a equipe com ele no Japão dá pra Jujutsu Kaisen Cursed Clash é nota 7. E agora, avaliando pessoalmente a nossa experiência pessoal e geral como game em uma tier list, o jogo vai entrar pra tier B+. Se o jogo melhorar o seu servidor online, facilitando a conexão ocorrer, que é algo que dá pra eles fazerem tecnicamente sem muito alarde depois da primeira semana de jogo ali, que pode estar meio conturbada, e se eles adicionarem o crossplay, dá pra subir pra uma tier A. Então vamos ver aí ao longo do tempo se o jogo vai fazer pelo menos isso, tá bom? Jujutsu Kaisen Cursed Clash é, em sua fórmula de gameplay, uma renovação valiosa para os Arena Fighters. Existem diversos pontos para se melhorar, mas o bruto e essencial, que é a gameplay, tá lá e é bom. Não dá para ser sonhador e esperar que todos esses problemas sejam corrigidos por atualização, mas se numa eventual sequência eles conseguirem aumentar o que tem de bom e corrigir o que tem de ruim, a gente vai ter um ótimo jogo de anime. A gente entende quem não teve paciência para destrinchar como que o jogo funciona, porque o jogo não ajuda as pessoas nisso. Mas quem tiver essa paciência para destrinchar esse jogo, certamente vai ver o potencial que a série tem. Bastion of cursed energy. Sorry, but I need her more than you do. I love you, Rika. Let's die together. Mas aí, galera, tem mais alguma pergunta? Quer chamar alguém para uma partida online? Os comentários estão aqui para isso e o nosso Discord também. Entra lá, é coelhonojapão.com/discord. É a maior comunidade Nintendo no Discord aqui no Brasil. Então entra lá, conheça novas pessoas, joga com a galera. E me segue nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok e no Instagram, para poder tirar dúvidas, mandar perguntas e para poder ficar por dentro também das promoções que eu compartilho também no Twitter, por exemplo. E claro, deixa um likezão, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem os vídeos de segunda e se inscreve aqui no canal para outras análises como essa. Na homepage do canal vocês vão encontrar a playlist ali de análises, aí vocês podem dar uma olhadinha, tá bom? Mais uma vez, cara, eu vou comentar aqui certamente, eu vou ver por aí, ou no Twitter, ou em prints no Facebook, ou aqui nos comentários a galera me chamando de fanboy, o que não faz nem sentido, porque não existe fanboy de uma franquia nova lançada há 3 dias, né, mas beleza? Mas eu sei que vai ter um pessoal legal também, e é pra vocês esse vídeo, cara, e eu conto um pouquinho com vocês também, pra me ajudarem a corrigir o que estão falando de besteira aí na internet, lá no Twitter, que é sempre de boa ajuda e muito obrigado aí por isso. Eu sei que o pessoal da casa aqui, da nossa comunidade, é muito gentil e muito participativo, cara. Então mais uma vez eu te convido a participar dessa comunidade se inscrevendo, ativando o sininho e deixando o seu like. E como eu sempre digo, sejam gentis com as pessoas, porque é isso sim que a gente mais precisa aí na internet, tá bom? Dito isso, galera, os links dos patrocinadores estão aqui na descrição e quando surgir uma promoção, por exemplo, da mídia física, eu aviso pra vocês lá nos grupos de promoção que estão aqui na descrição também. Não saia desse vídeo sem entrar em um deles, que é parte do nosso trabalho aqui, que ajuda bastante aí vocês a nunca pagar
pagarem preço cheio aí nos jogos, tá bom? Dito isso, quem quer continuar lendo notícias sobre Nintendo pode acessar o nosso site Coelho News aqui. Quem quer análises mais curtinhas, tem o nosso canal de cortes aqui, que eu recomendo vocês se inscreverem por lá, porque tem as coisas mais direto ao ponto. Esse é um outro vídeo que eu fiz que eu acho que vocês vão gostar bastante pra assistir, especificamente depois desse. Então clica nesse vídeo aqui pra você poder continuar assistindo. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, amigos. Muito obrigado por terem assistido. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu! Valeu demais a todos os membros aqui no canal que valorizam esse trabalho. Tamo junto. Tchau!